você é oficialmente o puma concolor, vulgo sussuarana, leão baio, ou para os mais íntimos, onça parda. Meus parabéns, a sua rescisão contratual acaba de ser processada com sucesso. Sinceramente, você durou muito. Sua linhagem viu o tigre dentes de sabre e o leão americano irem para a vala no Pleistoceno. E você, com essa sua plasticidade executiva, assumiu a liderança do mercado. Mas, infelizmente, o Departamento de Recursos Humanos da Terra, composto por primatas bípedes com complexo de Deus, decidiu que o seu cargo de regulador de topo era redundante. Você está extinto. Pode largar essa carcaça de viado aí e venha para o saguão do vazio. Agora, debruce-se aqui no parapeito do além e olhe para baixo. Veja a festa. Fazendeiros na Patagônia e nos Estados Unidos estão guardando as armas e brindando. Os caminhantes de fim de semana na Califórnia postam selfies aliviados porque o monstro da montanha sumiu. Eles acreditam piamente que a natureza ficou mais segura para o gado e para os poodles deles. É hilário. Eles acham que demitiram um assassino em série, mas mal sabem eles que acabaram de exonerar o engenheiro-chefe de hidrologia e o único sanitarista que trabalhava no feriado. A ignorância humana é o único recurso natural que nunca se esgota. O que eles chamam de paz, nós chamamos de colapso da paisagem do medo. O porteiro saiu para o almoço eterno e os convidados indesejados vão destruir a festa. Veja aquele viado mula saindo do meio do mato denso. Antes, ele tremia só de sentir o cheiro da sua urina a quilômetros de distância. Ele vivia na paisagem do medo, um conceito de arquitetura comportamental e zoneamento que você desenhou com garras e dentes. Agora, olhe para ele, está pastando no meio da clareira em plena luz do dia, com a arrogância de um herdeiro que acabou de torrar a fortuna da família. O medo era a moeda forte que mantinha a economia da floresta estável e a inflação da ousadia acabou de bater no teto. Os humanos olham para isso e pensam: que lindo, a natureza está em paz. Pobres coitados, eles não entendem que o medo era a única cerca elétrica que funcionava de graça. Sem você patrulhando os desfiladeiros e as margens dos rios, a hierarquia corporativa da mata quebrou. O cronômetro do fim do mundo não faz tic-tac, ele faz o som de mastigação incessante. A primeira peça do dominó caiu no exato momento em que seu coração parou. A audácia dos herbívoros, eles vão comer tudo, desde a muda de árvore que segura a encosta até o lucro da agricultura humana. E você só tem que sentar nessa nuvem, relaxar e assistir. A conta que vai chegar para eles não cabe na calculadora. Bem-vindo de volta à auditoria. Vamos avançar o calendário fiscal em apenas 6 meses. Lembra daquele modelo de gestão do Parque Nacional de Zion que os cientistas alertaram? Pois é, agora ele é o case de sucesso da falência global. Olhe para a margem daquele rio cristalino, onde o humano adora pescar trutas e tirar fotos para o aplicativo de namoro. Parece diferente? Claro que sim. A equipe de paisagismo que você chefiava através do terror psicológico foi dissolvida. Sem você para sussurrar ameaças de morte nos ouvidos dos cervos e veados, eles transformaram a beira do rio em um resort all inclusive. Eles não comem apenas o capim, eles estão devorando o capital de giro da floresta. Sabe aqueles brotos de algodoeiro e salgueiro? Aqueles que segurariam a terra no lugar pelos próximos 50 anos? Viraram almoço, o recrutamento florestal caiu para zero. Você era o diretor de operações que garantia a contratação de novas árvores, impedindo os herbívoros de comerem os estagiários lenhosos antes que virassem adultos. Agora olhe para a água, está ficando marrom, turva, nojenta. O barranco está desmoronando sem as raízes para segurar a estrutura geológica. O humano lá embaixo está xingando porque o rio estragou e a pesca acabou, sem perceber que a água limpa era um bônus de performance atrelado diretamente à sua presença. Eles queriam segurança para caminhar, agora tem lama para beber. E o prejuízo não para na água suja. Abra o aplicativo do Banco Humano. O valor das ações da Agricultura SA está despencando. Sem o seu departamento de controle de pragas de grande porte, a população de ungulados explodiu. Aqueles veados fofinhos agora são uma praga bíblica de gafanhotos de 100 quilos. Eles pulam as cercas das fazendas, cercas que custaram uma fortuna,
e devoram a soja, o milho e as vinhas que os humanos tanto amam. O custo da comida disparou e a culpa é da demissão em massa que eles promoveram no topo da cadeia alimentar. Além disso, veja a química do solo. Lembra das vicunhas nos Andes? Sem o medo que você impunha, elas pararam de transportar nutrientes dos prados ricos para as planícies áridas. O serviço de delivery de adubo foi cancelado. O solo empobreceu, a pastagem nativa morreu e o gado do humano está passando fome. É a inflação da ausência. Vocês gastam bilhões em fertilizantes sintéticos e barragens de contenção de enchentes, tentando replicar pateticamente o serviço de engenharia civil que o Puma fazia de graça, apenas rosnando atrás de uma moita. A infraestrutura natural colapsou e o orçamento de obras públicas vai estourar tentando consertar um rio que desaprendeu a correr. Parabéns pela economia de balas, espero que tenham guardado dinheiro para a reconstrução do Estado. Agora vamos observar a anarquia administrativa. Sem você, o grande auditor, instaurou-se o caos na média gerência da floresta. Os ecólogos chamam isso de liberação de mesopredadores, mas eu chamo de a revolta dos estagiários psicopatas. Olhe para aqueles guaxinins, raposas e gatos ferais. Antes eles andavam na ponta dos pés, olhando por cima do ombro, morrendo de medo de virar seu jantar. Com a sua cadeira vazia, eles assumiram o escritório. Eles não têm a sua classe nem a sua eficiência seletiva. Eles são vândalos generalistas. O resultado? O silêncio. Não o silêncio respeitoso que você impunha, mas o silêncio de um necrotério. As aves que faziam ninho no chão, extintas localmente. Os ovos de répteis, omelete grátis. Você controlava a população desses saqueadores menores, via competição direta ou simplesmente matando-os por invasão de território. Agora, eles varrem o chão da floresta como um aspirador de pó biológico descontrolado. O humano lá embaixo que reclama quando um gambá revira o lixo dele, não percebe que foi ele quem demitiu o segurança do bairro. A biodiversidade menor está sendo triturada porque o único xerife capaz de impor a lei marcial na mata foi transformado em estatística. A cadeia alimentar não quebrou no topo, ela apodreceu no meio. E se o silêncio não fosse ruim o suficiente, espere até sentir o cheiro. O ecossistema agora é um risco biológico de nível 4. Lembra daquelas aulas de segurança do trabalho que os humanos ignoram? Pois é, você era o diretor de saneamento e triagem de epidemias. Sabe aquele veado que parecia meio lento, babando um pouco com o olhar perdido? O humano chama de doente, você chamava de almoço fácil. Ao comer esses animais infectados com a doença debilitante crônica antes que eles virassem supertransmissores, você impedia o apocalipse zumbi dos cervídeos. Seu estômago era um incinerador químico que neutralizava príons letais. Agora, sem a sua triagem impiedosa, os cervos zumbis vivem meses a mais, espalhando doenças na água e na pastagem que o gado do humano também usa. A barreira sanitária caiu. E para piorar, olhe para os javalis, aqueles tanques de guerra suínos. Você era o único míssil antitanque capaz de derrubar um adulto. Sem você, eles varrem a agricultura como uma praga do Egito turbinada a diesel. O campo agora é um hospital lotado, gerido por bactérias e invasores, onde o paciente zero nunca é isolado. A natureza deixou de ser um templo de vida e virou uma sala de espera para a infecção generalizada. Boa sorte tentando vacinar uma floresta inteira, humanos. Bem-vindo a 2075. O futuro é brilhante, mente estúpido. Olhe lá embaixo. Aqueles drones zumbindo sobre a floresta estéril é a tentativa patética deles de terceirizar o seu trabalho para a inteligência artificial. Eles chamam de Iniciativa de Gestão de Biomassa, gastando o PIB de nações inteiras para pulverizar nitrogênio sintético em encostas íngremes. Eles tentam desesperadamente replicar os hotspots biogeoquímicos que você criava de graça, apenas deixando uma carcaça apodrecer no lugar certo. O resultado? O solo não absorve, a chuva lava o veneno para os rios e cria zonas mortas no oceano. A sua engenharia de precisão que movia nutrientes contra a gravidade foi substituída por um bombardeio químico desajeitado e caro. E observe os Rangers robóticos patrulhando a orla. Eles tentam controlar a superpopulação de veados doentes, mas o software falha miseravelmente. Eles abatem os
saudáveis por erro de cálculo e deixam os infectados espalharem a praga crônica. O algoritmo que você rodava no seu cérebro felino detectava a doença pelo cheiro e pelo micromovimento. O software deles trava na tela de carregamento. Eles transformaram a natureza em uma planilha de Excel cheia de erros de referência. O dinheiro que queimaram nessa tecnologia fútil poderia ter salvado o planeta, mas descobriram tarde demais que não existe aplicativo na loja virtual capaz de substituir 5 milhões de anos de instinto assassino. E o cenário imobiliário? Um desastre. Olhe para aquelas áreas que eles chamavam de parques nacionais. Hoje são museus a céu aberto de árvores mortas. As florestas fantasmas de choupos e salgueiros que seus cientistas previram em Zion décadas atrás, agora são a norma global. Não há árvores jovens. Por quê? Porque nas últimas 5 décadas, sem você para impor o toque de recolher e o distanciamento social na cadeia alimentar, os herbívoros comeram cada broto que ousou sair do chão. A floresta envelheceu e morreu sem deixar herdeiros. O sistema de ar-condicionado do planeta foi desligado por falta de manutenção da equipe de segurança. Agora, os humanos vivem em cidades bolha, bebendo água reciclada que custa mais que o vinho de safra antiga. Eles olham para as contas bancárias recheadas de zeros digitais e finalmente percebem a fraude do sistema. O ouro não segura a encosta do rio, o Bitcoin não transporta sementes por quilômetros no estômago, o mercado de ações não regula o ciclo do nitrogênio. Eles economizaram na sua conservação para lucrar no curto prazo e a mão invisível do mercado levou um tapa da mão pesada da natureza. Você era o pilar mestre que segurava o teto da civilização e eles venderam o pilar como sucata. Bom proveito com o calor eterno. Agora que eles estão na ruína, vamos abrir seu currículo para humilhar a engenharia deles. Vamos falar de logística vertical. O humano, para levar nutrientes do vale para o topo de uma serra, precisa de bombas, caminhões a diesel e estradas que destroem a encosta. É uma operação patética e cara. Você fazia isso com os dentes. Você era a única força biogeoquímica capaz de reverter a gravidade. Ao caçar um animal gordo no Vale Rico e arrastar a carcaça para o topo da montanha para comer em paz, você estava operando um elevador de fertilidade. Onde você deixava os restos, criava-se um hotspot de nitrogênio e cálcio que durava 20 anos. 20 anos, o solo ali virava uma bomba de vida, permitindo que plantas exigentes crescessem onde antes só havia pedra. Você não estava apenas almoçando, você estava desenhando o mapa químico da floresta, redistribuindo a riqueza nutricional para evitar que os topos dos morros virassem desertos. O humano gasta fortunas com fertilizantes que a chuva lava em 2 dias, enquanto a sua reciclagem de ossos mantinha o pH do solo estável por décadas. Eles trocaram um engenheiro de solo sênior por sacos de NPK sintético e agora reclamam que a terra está morta. E o seu departamento de reflorestamento insuperável? Os humanos plantam árvores cavando buracos um por um, com uma taxa de mortalidade ridícula. Você usava a técnica avançada da diploendosucoria, nome chique para comer o carteiro e entregar a carta. Você jantava uma pomba ou um coelho que tinha comido sementes, caminhava 50 quilômetros através de barreiras que nenhum roedor cruzaria e depositava a semente intacta, embalada em um pacote de adubo fumegante pronto para germinar. Você conectava populações de plantas isoladas, salvando a genética da flora local, sem cobrar frete. Você era o Uber Flash da biodiversidade. Eles tentam imitar isso com drones e helicópteros jogando sementes que nunca germinam. Você plantava o futuro da floresta cagando, desculpe o termo técnico, mas a eficiência era brutal. Enquanto eles assinam tratados climáticos que não cumprem, você estava lá, garantindo que o zimbro e o algodoeiro tivessem onde crescer longe da sombra dos pais. A engenharia florestal humana é uma piada de mau gosto perto do seu intestino. Eles demitiram o jardineiro que trabalhava na escala macro e agora não entendem por que o jardim virou um terreno baldio. Vamos falar de propriedade intelectual. O humano sempre teve inveja da sua patente de invisibilidade. Eles gastam bilhões na indústria bélica e de caça desenvolvendo camuflagem digital, bloqueadores de odor e botas silenciosas. Eles olhavam para você, um fantasma de 70 quilos capaz de cruzar um bosque de folhas secas sem fazer um estalo, e babavam. Eles tentaram copiar o seu design tático. Vestem-se como
como arbustos, compram óculos de visão noturna que custam um carro popular e usam rifles de precisão que fariam um sniper corar. Eles brincam de Apex Predator, tentando ocupar a vaga que você deixou. Mas é uma imitação barata, feita na China. Eles não têm a tecnologia do silêncio, eles são barulhentos, cheiram a sabão e ansiedade. Eles precisam de drones e câmeras térmicas para ver o que você via, apenas abrindo os olhos. Eles roubaram o conceito de emboscada, patentearam, colocaram uma etiqueta de preço e vendem como esporte. É patético. Eles acham que por terem uma arma que mata a 1 quilômetro são iguais a você. Mas a ferramenta não faz o mestre. Eles são apenas macacos com brinquedos perigosos, tentando desesperadamente sentir a adrenalina que corria no seu sangue toda terça-feira à noite de graça. E o pior não é a incompetência técnica, é o desastre gerencial. Quando você rouba uma patente, deveria pelo menos saber ler o manual de instruções. Você, Puma, era o auditor de controle de qualidade genética. Você olhava para um rebanho e selecionava o elo mais fraco, o doente, o lento, o distraído. Ao eliminá-lo, você tornava a presa mais forte, mais rápida e mais saudável. Você era o personal trainer brutal que garantia a excelência da equipe adversária. O humano, ele faz o oposto. Ele busca o troféu, ele paga fortunas para matar o macho alfa, o reprodutor com os maiores chifres e a melhor genética, só para pendurar a cabeça dele em uma parede de gesso acartonado. Eles estão praticando a evolução reversa, ao removerem os líderes genéticos e deixarem os fracos sobreviverem. Aqueles que você teria jantado, eles estão emburrecendo e enfraquecendo a espécie que dizem admirar. Eles roubaram o seu crachá de predador, mas não entenderam a descrição do cargo. Você lapidava diamantes, eles estão quebrando as joias e guardando o cascalho. É um plágio intelectual que resultou na falência do produto final. Agora vamos falar de saúde pública. O setor que vocês mais amam negligenciar até que o caos se instale. Lembra da tal doença do cervo zumbi? A encefalopatia crônica que transforma o cérebro dos ungulados em queijo suíço cheio de buracos? Os humanos estão em pânico, gastando o PIB da saúde tentando conter isso, com medo de que pule para o gado ou para eles mesmos. É hilário. A cura preventiva estava correndo no quintal deles e eles atiraram nela. Você, Puma, era o diretor executivo de imunologia da floresta. Seu diagnóstico era brutal, mas infalível. Enquanto o humano precisa de testes de laboratório caros e demorados, você detectava a infecção pelo cheiro e pela postura. Aquele cervo que piscava devagar demais, jantar. Aquele que tropeçava na própria sombra, sobremesa. Você removia o paciente 0 antes que ele virasse o paciente 1000. E o mais incrível, seu estômago era um incinerador de risco biológico. Você comia a carne infectada e seu suco gástrico desmantelava os prions como se não fossem nada. Você era a barreira de contenção. Eles demitiram o único médico que fazia cirurgia de remoção de tumores epidemiológicos de graça e agora reclamam que o hospital está infectado. A ironia atinge níveis estratosféricos quando analisamos o motivo da sua demissão. Eles te caçaram impiedosamente, alegando que você ameaçava os estoques de caça. Eles queriam proteger os veados para que eles pudessem atirar. Parabéns, gênios da gestão. Agora vocês têm o que queriam, uma superpopulação de veados. Mas a carne está podre por dentro. Vocês salvaram o rebanho do leão para entregá-lo aos vermes e à demência. Sem você, quando um animal morre de CWD, a carcaça se decompõe no chão e os prions, aquelas proteínas zumbis indestrutíveis, contaminam o solo e as plantas por anos. O pasto virou um campo minado biológico. Qualquer animal que comer aquela grama se infecta. Você era o único mecanismo de limpeza a seco do ecossistema. Ao digerir o problema, você quebrava o ciclo da contaminação. Agora, a doença é ambiental. Está na terra, na água e em breve no prato do jantar deles. A cura para a praga que vai dizimar a indústria pecuária e a fauna silvestre estava no seu sangue. Aquele mesmo sangue que eles derramaram no chão por puro preconceito estético. Eles mataram o cirurgião porque tinham medo do bisturi e agora a gangrena tomou conta do hospital inteiro.
Vamos rebobinar a fita corporativa em alguns milhões de anos. Enquanto o humano ainda era um projeto mal desenhado tentando se equilibrar nas pernas traseiras na África, a sua corporação, a Puma Inc., já estava dominando o mercado global. Vocês protagonizaram o maior case de expansão internacional da história, o grande intercâmbio biótico americano. Vocês cruzaram a ponte do Panamá antes que ela fosse moda, conquistando 2 continentes inteiros. E o mais impressionante, vocês sobreviveram à grande demissão do Pleistoceno. Lembra dos seus concorrentes? O tigre dentes de sabre, Smilodon fatalis e o leão americano eram os CEOs arrogantes, grandes demais, caros demais para manter. Quando o clima mudou e a comida sumiu, a evolução demitiu todos eles, mas você ficou. Por quê? Porque você era um modelo de eficiência, compacto, adaptável, capaz de comer qualquer coisa, de ratos a alces e viver em qualquer lugar, do deserto escaldante à neve canadense. Você foi o design perfeito, a obra-prima da engenharia biológica que a natureza levou 5 milhões de anos para polir. Você era indestrutível, até o macaco pelado inventar a pólvora e o desmatamento. Vocês sobreviveram à era do gelo, mas não sobreviveram à era da estupidez. Mas não chore pelo leite derramado. No cronograma geológico, a humanidade foi apenas um estagiário ruim que incendiou a cafeteira e foi expulso do prédio. Olhe para o futuro remoto, milênios após o último humano ter sido consumido pelas próprias pandemias que você prevenia. As cidades são agora apenas cânions de concreto e aço cobertos de vinhas, um habitat rochoso perfeito. E adivinhe, a natureza detesta vácuo de poder. Das sombras desse novo mundo, algo surge. Talvez não seja você geneticamente. Afinal, eles quebraram o molde. Mas a função retornou. O nicho ecológico clamou por um gerente e a evolução atendeu. Um novo predador, silencioso e letal, caminha sobre os ossos dos arranha-céus, regulando o novo ciclo. O cargo de regulador de topo é vitalício, o ocupante é que muda. A Terra limpou a bagunça, demitiu os humanos por justa causa e recontratou a competência. O planeta continua girando, a vida continua caçando, e a única coisa que foi realmente extinta para sempre foi a arrogância de quem achava que podia gerenciar o mundo sem o chefe.